Olá, boa noite. Professor Cauê Pimentel, professor da disciplina de Psicofarmacologia do curso de Psicologia da Unic Rondonópolis. A nossa aula de hoje é sobre os psicofármacos utilizados no tratamento das crises convulsivas, da epilepsia. Então, Sandra, eu vi que você entrou e nós vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir adentrando a sala, tá? A sala de aula virtual, e daí nós iniciamos a aula. Tá bom então, professor. Tá bom. E se você quiser fazer o download da aula, você consegue acessar ela lá na unidade 4.1 no momento aula, tá? Você consegue baixar o PowerPoint para fazer anotação e tal. Ah, tá. É ótimo essa ideia. Obrigada. De Tá nada. na, tá na 4.1? 4.1, aham. Tá, obrigada. De nada. Daqui a pouco eu volto.
Olá, pessoal, boa noite. Já iniciaremos a aula, esperar mais uns minutinhos, o pessoal ir entrando na sala, tá bom? Tranquilo.
Olá, pessoal, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Como vocês estão? Tudo certo? Se protegendo contra o corona? Tudo certo. Vocês viram a mensagem que a companhia compartilhou, que nós retornaremos à aula somente após o dia 1º de junho? Vocês viram esse comunicado de vocês? Não. Podendo ter alteração, né, professor? Tem isso também. Pode ser que retorne a partir do dia 1º, hein? Eu estava olhando agora à tarde, saiu um informativo da Secretaria Municipal de Saúde com confirmação de 85. O que é isso? 85 casos. Então, ou seja, a nossa situação epidemiológica ela não melhorou, né? Ela não melhorou. Pessoal, enquanto vocês... eu vou pedir para vocês fazerem o download da aula. Entra lá na unidade 4, seção 1, no momento aula, vocês conseguem fazer o download da aula, daí nós já iniciamos a aula, só mais 3 minutinhos, tá? Hoje o tema da aula é sobre os fármacos anticonvulsivantes. Daí nós já iniciamos, coisa rápida. Olá, pessoal. Então, nós já temos 19 alunos na aula, já dá para iniciarmos. O áudio está legal? Não estou usando o microfone hoje, dá para escutar legal, pessoal? Tô dando para escutar sim, tá tranquilo. Então, beleza. Para quem entrou por último, então a nossa aula hoje é sobre os fármacos anticonvulsivantes, né? E
E essa aula ela está disponível para download na unidade 4.1. Eu deixei lá o material para vocês acessarem. E depois eu vou disponibilizar a aula gravada assim que possível. A aula de hoje é uma aula que eu deixei ela um pouco mais curta, mais breve, uma aula mais abreviada, por conta das atividades de pré-aula e pós-aula para vocês estarem desenvolvendo, para dar um tempinho aí para vocês estarem fazendo. Então, essa aula é uma aula bem tranquila. Eu tentei montar e construir ela para a gente entender um pouco da fisiologia e fisiopatologia da convulsão. Vocês já tiveram aula sobre isso, pessoal? Sobre a fisiopatologia da convulsão, como que acontece, quais são as desordens que ocasionam? Vocês chegaram a estudar isso em outro momento na faculdade? Nunca me lembro. Eu não, professor. Não lembro, não. Não? Nem eu. Ah, beleza. Eu vou falar, né, com um pouco... Vou trazer a explicação biológica para vocês. E daí, nas atividades de pré-aula e pós-aula, eu sempre deixo um vídeo para vocês assistirem, uma reportagem, uma leitura para estar fazendo, tá? Então, ajuda a complementar a aula. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar questionando, tá? Que daí a gente busca a forma de resolução. Professor, Então, só antes de iniciar a aula, só uma perguntinha. Eu e minha irmã estamos no mesmo computador para não pesar a internet. É preciso que eu entre no meu login para confirmar minha presença na aula ou eu posso continuar aqui? Não, pode continuar, tranquilo. Ah, tá, ok, então, obrigado. Mas vocês estudam juntos? Sim, eu sou do 5º, ela é do 6º semestre. Ah, que legal. Não tem problema não, então, tranquilo. Daí temos 2 participantes, legal. Não tem problema não. Então, olha lá. Ou felizmente, né, prof? Né? Não tem como fugir nem na hora de estudar. Você viu? Não tem como fazer nada de errado na faculdade. Como se eu... Brincadeira. Bem isso. Então, a epilepsia, né? A epilepsia ela é uma alteração que ela é muito comum na nossa realidade de hoje. Antigamente, ela é encarada como uma situação nefasta, possessão demoníaca, por conta da própria expressão que o paciente apresenta, né, durante o momento de um episódio de convulsão. Então, os antigos, né, acreditavam que era uma possessão demoníaca, alguma coisa assim. Muitas vezes a pessoa era excluída da sociedade, ou então até mesmo sentenciada à morte. Então, existe um pouco de preconceito ali voltado para essa doença, em decorrência do passado que ela apresenta, né? Então, a epilepsia em si, ela é caracterizada por convulsões. Então, as convulsões, eu vou estar abordando daqui a pouco sobre elas, as características, mas elas têm diversas formas. E elas resultam das despolarizações neuronais episódicas. Então, lembra que o nosso neurônio, ele precisa, né? Nós temos o nosso neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Pré e o pós. Desculpa, é o contrário, certo? Eu vou fazer o desenho dele, que é mais fácil. Então, nós temos um neurônio aqui e um neurônio aqui. Então, nós temos aqui o pós-sináptico e o pré-sináptico, que vai receber o impulso. E esse fluxo, ele é importante nós entendermos, por quê? Porque ele, como nós já vemos falando sobre os fármacos que estão envolvidos em relação aos neurotransmissores, é como se acontecesse um aumento da função neuronal, só que esse aumento da função neuronal ele se torna patológico. Então, acontecem as despolarizações neuronais, ou seja, através do aumento da excitabilidade desse neurônio, trazendo, então, as repercussões orgânicas do episódio convulsivo.
O tipo de convulsão ele vai depender de qual área do cérebro vai ser afetado. Então, o cérebro tem diferentes áreas e diferentes possibilidades de alteração. Então, eu vou estar discutindo isso com vocês, que nós vamos entender que dependendo da área do cérebro que é ativada, o indivíduo pode apresentar uma sensação diferente, pode apresentar uma visualização, uma alucinação diferente, entre outras possibilidades que podem estar associados com a epilepsia em si. De uma forma geral, a epilepsia ela afeta de 0,5% a 1% da população, isso a nível de mundo. Então, nós temos hoje cerca de 50 milhões de pessoas no mundo que apresentam, então, a epilepsia. Causas. Qual é a causa da epilepsia? Então, não existe a gente não consegue definir qual é a causa, ou seja, se é uma exposição ambiental e tal. O que se sabe é que algumas pessoas desenvolvem, podem ser identificadas na infância, na adolescência, enquanto é adulto jovem, ou até mesmo quando é adulto, quando é idoso. Ela pode estar associada com alguns tipos de lesão do tecido cerebral, como, por exemplo, um acidente vascular encefálico. Então, muito comum, o indivíduo não tinha epilepsia, nunca tinha apresentado nenhum episódio de convulsão. Aí o que acontece? Ele sofre um acidente vascular encefálico, ou seja, o vaso sanguíneo do cérebro ele sofre uma obstrução em decorrência de um trombo e, consequentemente, diminui ou fica ausente a passagem do sangue, a irrigação sanguínea para aquela área afetada, gerando uma baixa oferta de oxigênio, que nós chamamos isso de isquemia. Esse tecido que se torna lesionado, lá do cérebro, que sofreu essa baixa oferta de oxigênio, ele tem uma diminuição da sua funcionabilidade e pode trazer uma repercussão para a área adjacente, ou seja, para as áreas próximas ali. E isso pode predispor o aumento das despolarizações neuronais, dando início a um episódio convulsivo após o indivíduo desenvolver um acidente vascular encefálico. Uma outra causa que é conhecida é o processo infeccioso, então a meningite, a encefalite, são infecções causadas por vírus, bactérias e até mesmo fungos que podem promover uma alteração no tecido cerebral e também repercutindo com o desenvolvimento da epilepsia por conta do dano no tecido cerebral. O crescimento de tumor cerebral também. Então, inclusive em crianças, uma das principais buscas, além da queixa de cefaleia, de tontura e tal, que a criança pode ter, é muito procurado para avaliação e triagem de tumor cerebral o rastreamento de indivíduos que apresentam episódios de convulsão. Ô, professor, como que é o nome que a gente fala da falta do oxigênio no cérebro? A falta de oxigênio no cérebro ou em qualquer tecido, a privação de oxigênio, o nome é hipóxia, ou seja, baixa oferta de oxigênio. Quando essa baixa oferta de oxigênio ela perdura, ela causa lesão do tecido, que é a isquemia. Então, a isquemia é causada pela baixa oferta de oxigênio. Entendeu? Então, Isso acontece muito no avião. Entendi. Hipóxia. Então, é a diminuição do oxigênio. E a isquemia é a lesão causada, é o resultado disso. Entendeu? Então, a isquemia. Por exemplo, muito simples. Quando você... Quem aqui já prendeu o dedo na porta? Prendeu, se beliscou. Né? Então, aquele trauma, ele causa uma lesão tecidual
na sua mão, no braço, enfim, em qualquer lugar, causa uma lesão tecidual por falta de oxigênio, falta de fluxo sanguíneo e oxigênio. E daí o que acontece? Não fica morto e sai uma casquinha? Então, é a isquemia, a hipóxia, a baixa oferta de oxigênio levou a um quadro de isquemia daquele tecido e aquele tecido morreu. Então, quando ele morre, o nome do tecido morto é necrose. Então, são processos patológicos que envolvem. E o nosso tecido cerebral ele não está imune a isso, ele não está isento disso. Ele pode sofrer tanto através de doenças, no caso, doença cerebrovascular, como acidente vascular encefálico, processo infeccioso, crescimento de tumores, entre outros. Existem outras doenças neurológicas, como, por exemplo, síndromes neurológicas hereditárias, ou até mesmo síndromes hereditárias a nível de, como eu posso dizer, de má formação e até mesmo de hipóxia neonatal, ou seja, quando a criança nasce e demora muito para receber um oxigênio, ela tem lesão permanente no cérebro, né? E daí os antiepiléticos, eles são eficazes, né, para controlar, isso é um ponto positivo, ó, porque os antiepiléticos, então, eles são eficazes para controlar as crises em até 70% dos casos. E o seu uso costuma ser limitado por conta dos efeitos adversos. Então, a gente vai ver que muitos deles apresentam alguns efeitos adversos significativos. Muitos novos antiepilépticos foram desenvolvidos nos últimos 20 anos ou até mais, na tentativa de melhorar a eficácia do perfil dos efeitos adversos, como, por exemplo, modificando a sua farmacocinética. Então, os estudos para a utilização de antiepiléticos, eles são muito comuns. E eles precisam buscar cada vez mais a melhor aceitação e o melhor resultado desse medicamento para o público-alvo. Bom, a natureza da epilepsia. Então, o termo epilepsia, ele é utilizado para definir um grupo de alterações neurológicas das quais ocorrem convulsões periódicas. Essas convulsões periódicas, elas estão associadas à despolarização episódica de alta frequência de impulsos por um grupo de neurônios no cérebro. Algumas vezes é caracterizado como um foco, ou seja, onde ocorreu o dano nesses neurônios, como, por exemplo, onde aconteceu o AVC, onde aconteceu o processo infeccioso, onde está o crescimento do tumor. Então, aquele grupo de neurônios no cérebro, ele inicia essa despolarização episódica. Daí nós vamos ver que ela pode ser focal, ou seja, só nesses neurônios, ou pode ser generalizada, que daí se espalha por todo o cérebro. Então, ela se inicia com uma despolarização local, em um pequeno grupo, mas pode se propagar para outras áreas do cérebro, envolvendo até mesmo todo o cérebro, gerando, então, o grande mal da epilepsia. Então, o local da despolarização primária e o grau de sua propagação, eles vão determinar os sintomas que virão a ocorrer. Então, eu coloquei essa imagem aqui para a gente relembrar que existem algumas áreas no nosso cérebro que estão associadas com algumas funções sensitivas e sinestésicas. Como, por exemplo, essa região, a região temporal. Então, ela é responsável pela audição. Se o indivíduo tem uma lesão na região temporal, ele pode apresentar, antes de desenvolver uma convulsão, ele começa a sentir alguns sinais e sintomas, ele sente um abafamento da sua audição, às vezes até a ausência da audição. Aqui, ó, em relação à visão, por exemplo, na região occipital. Então, a região da visão, se o indivíduo acomete, então ele começa a apresentar uma visão dupla, ele começa a apresentar um borramento da visão, pode até ter alucinação esse indivíduo, em decorrência do local. Então, aquele grupo de neurônio específico aqui nessa região, ele vai iniciar e ele pode se propagar ou não para todo o cérebro. E essas são as diferenças da doença. Em relação à epilepsia, elas vão variar
em um breve lapso de atenção até uma convulsão completa, com duração de alguns minutos, bem como sensações ou comportamentos estranhos que podem ser vivenciados pela pessoa. Os sintomas especiais produzidos, eles vão depender principalmente da função do cérebro onde foi afetado. Então, no caso, professor, como que dá para saber isso? Dá para saber através de vários exames, como eletroencefalograma, para identificar como está a característica da despolarização neuronal. Depois disso, dá para identificar através de tomografia computadorizada e ressonância magnética. É possível observar a atividade cerebral. Aqui, nessa imagem, nós temos, então, um exame de eletroencefalograma. Então, aqui nessa imagem aqui, ó. Essa imagem, nós temos um exame de eletroencefalograma. Esse eletroencefalograma, como é realizado um eletroencefalograma? São posicionados eletrodos na cabeça do paciente, em pontos específicos, para que seja possível, então, avaliar a atividade elétrica do cérebro. Normalmente, a nossa atividade elétrica ela vai variar de acordo com a nossa resposta ao pensamento, à fala, à cognição e tal. Então, a normal, aqui nós podemos observar a estrutura de onda. Então, a gente vê que existe uma regularidade, nas ondas. Ó, a gente consegue observar. Ó. Regularidades nas ondas. Então, a gente não vê, nós observamos que as ondas estão o quê? Mais ou menos de forma regular. Não existem picos abruptos, ou seja, de aumento de intensidade. Isso não está acontecendo no normal. Certo? Aqui no normal. Nós não observamos. Lógico que daí o neurologista que vai fazer a interpretação com maior acurácia, tá? A gente não precisa se especializar aqui nisso. Mas a gente entendeu o que está acontecendo. Daí nós temos dois tipos de crise. A crise, 3 tipos de crise aqui representados, né? A crise de grande mal, que é a mais grave, que é do tipo tônico-clônica. Nós temos aqui a crise do tipo generalizada de pequeno mal, do tipo crise de ausência. E a crise parcial. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Então, vamos falar primeiro do perfil. Deixa eu apagar aqui. Vamos falar primeiro da B. Aqui. Então, da B. Então, a crise generalizada de grande mal, ela apresenta, a gente consegue observar que ela tem o quê? Picos muito grandes, ó, de atividade cerebral. Isso demonstra que está acontecendo uma ampla despolarização, por isso que ela é de grande mal, e ela oscila em um pequeno período de tempo, ó, tá vendo? Um pequeno período de tempo e depois ela se normaliza. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui, na C, nós temos, então, uma crise generalizada de pequeno mal, que é a crise de ausência. Vocês sabem o que é crise de ausência? Crise de ausência é quando o indivíduo ele apresenta um episódio convulsivo, mas ele, como se o cérebro dele tivesse dado um reset, tivesse dado uma desligada. Então, ele está falando e, de repente, tum, crise de ausência, ele fica sem falar, sem pensar, depois ele volta normal, o indivíduo. Isso acontece com várias pessoas. Então, é uma crise de pequeno mal, porque ela não envolve sintomas físicos. Pode atrapalhar a rotina de vida da pessoa e ela pode evoluir para uma situação de grande mal. Então, a gente consegue observar que as ondas aumenta a intensidade das ondas em relação ao normal e as ondas elas apresentam um certo grau de regularidade. E, por último, nós temos, então, a crise parcial, que é a crise mais leve. As crises parciais, elas são uma afecção que vão envolver somente uma área
do cérebro. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo que as regiões que estão sofrendo mais no cérebro apresentam... Peraí, estou com borracha. As regiões que estão apresentando mais são essas duas aqui, ó. Que estão apresentando mais. Esse aqui é o desenho do cérebro, né? Como se, onde fosse colocados os eletrodos. Então, aqui nós vemos que a crise parcial é em apenas alguns lugares do cérebro que estão sendo afetados pela despolarização. Ou até mesmo em um hemisfério, né? Um hemisfério cerebral. Nesse caso de crise parcial, uma característica importante é que a consciência ela se mantém, a consciência preservada. Aí existem dois tipos de crises parciais, as parciais simples e as parciais complexas. As crises parciais simples, elas são as menos graves, as mais tranquilas. O indivíduo ele mantém ainda o nível de consciência, porém ele pode ter algumas distorções sensoriais, ele pode sentir um cheiro diferente, ter uma alucinaçãozinha, ele pode ter um borramento de visão, uma diplopia, uma visão dupla, né? Ele pode até apresentar uma atividade motora anormal, ou seja, ele faz movimento de pinça com a mão e não consegue melhorar, voltar com ele, ou então sente uma parestesia, aquela sensação de formigamento, enfim. Essas são as parciais simples. Já as parciais complexas, elas vão envolver, então, alucinações sensoriais e distorção mental. E ela tem uma característica importante, que além de ter mais alucinação sensorial, ela vai afetar o trato gastrointestinal. Então, o indivíduo pode ter incontinência urinária, né, eliminar a urina na roupa, pode ter diarreia, náusea e vômito. Tá bom, pessoal? E ela também está associada com a parcial complexa, o indivíduo pode ou não estar consciente. E ocorre em qualquer idade. Independente se é adulto jovem, se é idoso, se é criança, pode acontecer com qualquer um. Já as crises generalizadas, que são as mais graves, elas acometem todo o cérebro, que nem a gente está observando aqui, ó. Então, aqui nessa representação, todo o cérebro está sendo acometido. Aqui também. Ô, professor, aquela epilepsia que só para o olhar se encaixa onde aí? Que a pessoa só fica com o olhar parado por um segundo. Ela se encaixa onde? Essa aqui, ó, de ausência. A de ausência, que é uma perda breve, abrupta e autolimitada da consciência, que a pessoa fica parada. E daí ela volta. Então, ela tem uma perda breve e abrupta, né? Igual essa aqui, é esse perfil aqui, ó. A gente vê que ela tem uma amplificação do sinal, né, da resposta neurológica, e depois ela regulariza. Através das ondas, né? Entendeu? Entendi, obrigada. Beleza. Daí nós temos das crises generalizadas a primeira, que é a tônico-clônica, que é a mais grave, que é o grande mal. Então, a tônico-clônica, o que acontece? Acontece uma intensa despolarização, que a gente está vendo aqui, ó. Uma intensa despolarização neuronal. O indivíduo que apresenta a crise tônico-clônica, ele geralmente é precedido, ele sente alguns sinais e sintomas, ele sente uma tontura, ele sente um desconforto, ele tem uma visão dupla, antes dele apresentar o episódio convulsivo. Inclusive, várias vezes, atendendo pacientes, eles falavam, ó, enfermeiro, eu tô vendo a cruz de novo, eu vou ter uma convulsão. Aí a gente já providenciava, porque toda vez que ele via uma cruz, ele apresentava um episódio convulsivo. Engraçado. E daí, o que acontece? A crise, por que ela é tônico e clônica? Porque o indivíduo... Professor. Oi? Qual que é essa relação da visão com ter uma crise? Dele visualizar, nesse caso, uma cruz e ter uma crise? Então, é por conta do desbalanço, né, desse aumento da despolarização neuronal. Então, afeta a região do pensamento abstrato e também da visão, porque ela afeta todo o cérebro, no caso da crise generalizada.
Então, tem gente que sente um gosto na boca. Esse indivíduo era específico, ele via uma cruz, assim, como se fosse no horizonte, assim, ele falava. Como se fosse um borramento. Tem indivíduo que dá um grito, que é o grito epilético. Então, é o grito que precede a Isso tem a ver só com essa questão de despolarização ou tem a ver, sei lá, com algum material dele, né, psicológico dele, e isso afetou? Essa foi a reação específica dele. É uma pergunta interessante, né? Se tem algum... Bom, não sei, aí eu já não sei, no caso desse paciente, se teria alguma relação. Lógico, às vezes ele pode relacionar e criar, né, imagens cerebrais com eventos que ele viveu. Pode ser, não vou falar que não, mas no caso eu não aprofundei muito na situação dele. Mas pode ser também isso. É igual eu já conversei com indivíduos que eram epiléticos, que eles falavam, daí um falou bem assim, não, porque eu lembro que a primeira vez que eu tive convulsão, minha mãe estava lavando a casa e tal, e eu sentia muito cheiro de pinho. Então, toda vez que ele ia ter uma convulsão, ele começava a sentir cheiro de pinho. Sabe, pinho de banheiro? Eucalipto? Engraçado, né? Aí ele fazia essa associação. Entendi. Obrigado. De nada. E daí, na crise generalizada do tipo tônico-clônica, o indivíduo ele tem, então, perda da consciência, seguido de fase tônica e clônica. Então, tônica é contração muscular e clônica é relaxamento muscular. Então, ele contrai e relaxa. Por isso que ele fica se debatendo ali, aquele movimento ritmado. Por quê? Porque o músculo, ele recebe a informação lá do cérebro em relação a contrair e relaxar. Então, por isso que ele é tônico e clônico. Nesse momento, o indivíduo pode ter liberação esfincteriana, ou seja, pode liberar o esfíncter, tendo eliminação de urina espontânea ou de fezes. Pode acontecer também. Aí, o que acontece? O indivíduo, como ele está fazendo, contraindo e relaxando, o que acontece com a pessoa? Imaginem vocês estão sentados agora, acho que a maioria de vocês está sentado ou deitado aí. Aí você levanta de onde você está e sai correndo por 200 metros, correndo no máximo que você consegue correr. Como que você vai chegar lá no final? Exausto, você vai chegar cansado. Por quê? Porque o seu corpo foi exposto a um estresse muito grande. E o indivíduo, quando tem o episódio convulsivo, esse contrair e relaxar é exaustivo, porque demanda muita utilização de glicose pelos músculos, porque os músculos começam a contrair e relaxar, ele está fazendo força, precisa de energia. Então, o indivíduo... Dá para dizer, então, que é uma forma de perder caloria, então, senhor. Bem isso. Patológica, porém, é uma forma de perder caloria. Então, o que acontece com o indivíduo? Ele tem um aumento do consumo calórico, consumo energético, seguido de uma necessidade de repouso, ou seja, o indivíduo ele chega no momento de exaustão. Então, existe um momento pós-ictal. Então, o ictus é quando o indivíduo tem a crise, né? Ou seja, é o topo, é o ápice ali, ictus. Então, ele teve a crise. E o momento pós-ictal é depois que ele teve a crise que ele vai apresentar essa exaustão. Então, geralmente é acompanhado por um sono profundo do indivíduo. Então, o indivíduo ele dorme profundamente. E depois ele acorda como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Na crise de ausência, então, ocorre uma perda breve, abrupta e autolimitada da consciência. Professor. Oi? Uma sequência de crise pode trazer agravamento ao quadro? Pode sim, tanto que é aqui, ó, o estado epilético. Então, o que acontece? O que é o estado epilético? Quando o indivíduo ele tem 2 ou mais crises sem a recuperação da consciência. Então, o indivíduo teve uma crise, ficou inconsciente. Aí, ele teve o sono, né, o período pós-ictal, onde ele dormiu. Antes dele acordar, ou antes dele se recuperar, ele apresenta outra crise. E depois outra crise. Então, esse é o estado epilético. Esse estado epilético ele é uma situação de emergência. Porque o indivíduo ele pode apresentar o quê?
diminuição da sua capacidade de oxigenação, levando a uma hipóxia tecidual do seu tecido nervoso, do cérebro, né, em decorrência desse aumento da demanda metabólica e energética, e ele não respira direito, ele tem uma respiração superficializada quando ele está apresentando um episódio convulsivo. Então, o estado epilético ele é uma situação de emergência, ou seja, se o indivíduo teve 2 ou mais crises, teve uma crise, apresentou pós-ictal, apresentou outra crise de novo, é uma situação de emergência, tem que levar para uma unidade de emergência ou ligar para o SAMU. Por quê? Porque esse quadro pode levar a um quadro de insuficiência respiratória e até mesmo hipóxia cerebral. Principalmente em crianças menores, né? Crianças infantis, da idade infantil, menores de 12 anos, isso é um quadro muito grave. Por quê? Porque pode gerar danos neurológicos que vão trazer incapacidade futura na vida dessa criança. Então, é uma situação de emergência, esse estado epilético, ou seja, quando ele apresenta 2 ou mais convulsões sem recuperação da consciência. Precisa de tratamento endovenoso e precisa ficar em observação no hospital por pelo menos 12 a 24 horas. Fechou? E, por último, a crise mioclônica, que são episódios apenas de contração muscular. Então, o indivíduo contrai o músculo, ele não contrai e relaxa, ele contrai, assim, fica espástico. Eu já vi também paciente com isso. Crise mioclônica, onde ele só tem contração muscular. Geralmente, leva a fadiga isso, o paciente fica exausto. Certo, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Por enquanto, nenhum, professor. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, ó. E aí, vocês estão atendendo lá no consultório de vocês e o indivíduo convulsiona. O que vocês vão fazer? Não fala ligar para o professor. Não adianta ligar para mim. Você tem que saber resolver. Eu saio correndo. Segurar a cabeça para não bater e esperar passar? Então, assim, ó. Quando o indivíduo apresenta um episódio convulsivo, pessoal, é uma desordem a nível neurológico. Não tem o que a gente fazer ali. A única coisa que pode reverter é a administração de medicamento via endovenoso. Certo? Então, no consultório, vocês não vão ter isso. Medicamento endovenoso. Então, vocês não vão colocar nada na boca desse paciente. Não dá nada na boca dele convulsionando. Não faz nada. Então a gente teria que esperar passar a convulsão dele, para não danificar nada dele. Isso, assim, eu vou explicar por partes. Vocês podem fazer 2 coisas importantes a nível de consultório de psicologia. Primeiro, então, é entender o que você não pode fazer para o paciente, para depois o que eu vou fazer. Então, o que eu não posso fazer? Administrar nada, colocar nada na boca desse paciente, porque ele não está consciente, ele não vai engolir. Então, eu não vou administrar nada. Certo? Depois, o que eu vou fazer? Essa questão de enrolar, o paciente vai enrolar a língua, eu tenho que desenrolar a língua, colocar a mão dentro da boca do paciente para desenrolar a língua, também não existe isso. Não façam isso. Porque quando você introduz a mão na boca do paciente, o paciente está em contração e relaxamento. Aí ele contrai aqui mandíbula, faz o trismo, quero ver, não tira o dedo, vai amputar seu dedo. Então, não façam isso, não introduzam a mão na cavidade oral do paciente em episódio convulsivo. O que você não pode fazer também, não deve fazer, conter o paciente, amarrar o paciente. Não adianta, porque o estímulo é nervoso, é lá no cérebro. Se você amarrar, não vai adiantar nada, ele só vai cansar mais. Certo? Então, não façam isso também. Beleza. Agora eu vou responder o que nós vamos fazer. Então, você, a nível de psicólogo dentro do consultório, quando você estiver fazendo atendimento, eu acredito que vocês vão aprender isso. Uma das coisas é a anamnese, ou seja, saber, conhecer se o meu paciente tem epilepsia ou não. Isso é um ponto importante. Porque se ele tem epilepsia e está fazendo tratamento, então pode ser que ele não apresente nenhum caso
agudo, mas pode ser que ele apresente. Então, se você conhece que o paciente tem epilepsia, apresenta episódio convulsivo, quando ele tiver um episódio convulsivo, né, lá no seu consultório, o que você vai fazer? Você vai deixar o ambiente livre de risco. O que é isso? Se tiver vidro perto, mesa, cadeira, ou seja, o paciente pode estar deitado no chão, não tem problema. Você vai tirar esses objetos de risco dele, onde ele pode se machucar, porque ele vai estar se debatendo, ele pode bater e cair alguma coisa nele, ou o vidro quebrar, e assim vai. Então, eliminar o risco desse paciente, tira esse paciente do risco. Depois que você tirar o risco desse paciente, você pode proteger algumas regiões do corpo, como, por exemplo, a cabeça. Colocar algum coxinha, alguma almofada, alguma coisa para você proteger a cabeça. Não adianta segurar a cabeça dele, certo? Não adianta segurar a cabeça dele. Nesse momento, conversar com o paciente também não vai trazer muita resposta, porque ele está inconsciente. Então, você não vai conversar ou não conversar, vai ser tranquilo ali, você não vai trazer mudança. Então, você, né, não tem muita influência. Aí, o que é importante daí? Se você conhece que ele tem um episódio convulsivo, você vai esperar ele se recuperar, isso até um período de 1 minuto. Se ele manter mais de 1 minuto, esse episódio convulsivo, aí você vai precisar chamar ajuda. Né? Inicialmente chamando um familiar desse indivíduo, e se perdurar, continuar perdurando 1 minuto, 5 minutos, você vai, então, acionar o serviço médico de emergência, o SAMU. Porque daí esse paciente vai precisar de um atendimento, porque ele pode estar inserido em um mal epilético. E daí é uma situação de emergência. Agora, para interferir, para cessar o episódio convulsivo, é só com medicamento endovenoso, na veia. Que daí, no caso, o medicamento de escolha é o diazepam. Então, isso vocês não vão fazer lá no consultório. O que é importante fazer, então? Garantir que o ambiente esteja livre de risco para o paciente, ou seja, que ele não se debata, não se machuque, não se debata assim de forma a se machucar. Proteger a cabeça ou proteger alguma extremidade quando ele tiver com maior contração, por exemplo, do membro inferior e tal. Então, você pode proteger isso. E chamar o familiar dele e chamar o SAMU se perdurar mais do que 1 minuto. Porque pode ser que, às vezes, você não consegue nem ligar para o SAMU e o paciente já melhorou. Entendeu? Isso é muito comum. Às vezes, até você conseguir ligar para o SAMU, o paciente já saiu da crise. Então, ele já entra no pós-ictal. Ele vai entrar naquele sono profundo ali, que pode durar 1, 2, 3, 4, 6 horas, aí, dependendo do paciente. Então, é importante que você chame um familiar, que tem um familiar na agenda ali, para vocês conheçam. Uma coisa que vocês não precisam se assustar, que antigamente era falado, o paciente com o quadro epilético convulsivo, ele tem uma respiração não só pelo nariz, mas pela boca também. Ele aumenta a produção de saliva durante o episódio convulsivo. Então, ele começa a gerar tipo uma espuma na boca, porque é ar que está entrando e está entrando ar na saliva e gira aquela espuma ali, que lá não tem problema, tá? De se tocar ali, você só vai lá e higieniza as mãos. Mas não é contagioso. Existia até história lá na Idade Média de que o demônio passava pela saliva para as pessoas e tal. Então as pessoas corriam de medo. E isso gerou repercussões que vêm até hoje para nós ali, a nível do conhecimento, a nível de conhecimento popular. Tudo bem? Então, resumindo, professor, o que fazer? Oi. No caso, se supondo o paciente ele mudou recente para a cidade, para o lugar, ele não conhece muitas pessoas, ele tem uma crise na sua frente e você, obviamente, não vai ter um familiar para ligar porque não mora na mesma cidade e nem ele conhece outras pessoas. O que a gente poderia fazer numa situação assim? Então, se ele sair da crise, ou seja, seria só o SAMU mesmo? Se ele não melhorar da crise em menos de 1 minuto, aí você vai chamar o SAMU. Né? Até 1 minuto é autolimitado, é rapidinho. Acaba a crise convulsiva. Se não melhorar em 1 minuto, aí você vai ter que ligar para o SAMU, porque é uma situação de emergência. Porque não tem como você fazer o transporte dessa pessoa. Como você vai levar ela para dentro do carro convulsionando? Você tem que
né? Não dá, tem que chamar o SAMU, certo? Depois, se essa pessoa estiver no período pós-ictal, depois que aconteceu o episódio tônico-clônico, então, se ela não tiver ninguém, ela não necessariamente precisa ir para o hospital. Não necessariamente, porque não envolve nenhum risco de vida para ela ali. Porque ela vai estar sonolenta. Então, você garantiu um repouso para ela conseguir descansar e acordar. Isso geralmente 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2, 3, aí depende da pessoa. Tem pessoa que eu já vi que dormiu até 6 horas depois de um episódio convulsivo. Mas geralmente não é o período mais breve. Daí você vai precisar proteger essa pessoa, né? Garantir que ela se recupere, e daí quando ela acordar, ela recobre a consciência. Entendeu? Entendi. Obrigado. Beleza. Então, o resumo da história é esse. O paciente apresentou convulsão, protege o ambiente para que ele não se lesione. Se for possível, proteja a cabeça ou algum outro órgão, algum outro membro, né? Por exemplo, braço, perna. Só um pouquinho. Pronto. Botei, desculpa. Então, no episódio convulsivo, então, é isso que nós precisamos fazer. Chamar ajuda se apresentar um período mais de 1 hora, porque ele vai se resolver. Na grande maioria dos casos, se resolve, o familiar conhece, leva para casa, põe em repouso e a pessoa melhora. É importante sempre orientar depois que esse indivíduo deve consultar um neurologista ou um psiquiatra, no caso um neurologista, né? Para fazer ajustes nas medicações caso necessário. Tá bom, pessoal? Professor, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, se o paciente durou só um minuto a convulsão dele, passou aquilo tudo, como agir com esse paciente depois? Porque tem paciente que eu já ouvi falar que às vezes eles retornam e não se lembra de nada, né? Do que aconteceu. E Não, a gente, como psicólogo... Isso mesmo, no momento da convulsão ele está inconsciente, ele não lembra. Ele não lembra. E a gente, como psicólogo, porque assim, querendo ou não, a gente vai estar ali de uma certa forma, um pouquinho, né? Tipo, do que aconteceu com ele, né? Mas você sabe que ele não se lembra. Como que a gente vai agir diante dessa situação? Então, aí você vai falar a verdade para ele, né? Você vai falar a verdade para ele, ó, fulano, você apresentou um episódio convulsivo, né? Foi um período de tantos minutos, e depois desse episódio convulsivo, você teve um sono, eu posicionei você aqui na cadeira e você agora, né? Aí ele acorda, o que aconteceu? Aí você fala para ele, fala a verdade, né? Ele pode, por exemplo, ele pode machucar, às vezes o indivíduo cai no solo, né? Cai no chão e machuca, tem equimose, né? O roxo, pode ser, entendeu? Aí explica, ó, quando você caiu, você machucou e tal. Ele tem que ficar ciente. E ainda mais ele tem que ficar ciente porque isso pode acontecer outras vezes, né? Então, é importante que daí ele saiba o que acontece, avisar a família, né? O familiar dele, ó, o indivíduo apresentou um episódio convulsivo e tal. Importante cuidar. Entendeu? Para a família ficar ciente e para, no caso de futuros eventos, ela saber como conduzir. Sim, entendi. Obrigada, professor. E daí nós entramos nos fármacos antiepiléticos, né? Então, os fármacos antiepiléticos, eles envolvem a evolução da tecnologia da farmacologia, enfim, né, pessoal? Então, muitos deles conseguem ter o controle de aproximadamente 75% dos sinais e sintomas. Porém, cerca de 10% continuam a ter crises dentro de um intervalo de 1 mês ou menos. Ou seja, mesmo fazendo uso do remédio, 10% dos indivíduos têm uma crise convulsiva por mês. E isso pode trazer repercussões significativas para a qualidade de vida dele.
Primeiro, sobre os fármacos antiepiléticos, né? Eles têm como objetivo, então, inibir o processo patológico. Qual que é o processo patológico? A despolarização neuronal anômala. Então, inibindo a despolarização neuronal anômala, a gente consegue tratar a epilepsia. E existem 3 mecanismos de ação que são os mais utilizados. Primeiro, a potencialização da ação do GABA. Então, lembra que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, a potencialização da ação dele vai inibir, então, essa despolarização. Segundo, a inibição das funções dos canais de sódio e inibição das funções dos canais de cálcio. Com isso, gera influxo na excitabilidade do neurônio, garantindo, então, a diminuição dessa despolarização neuronal anômala. Quem são esses? Os primeiros mais comuns, os benzodiazepínicos. Então, eles atuam potencializando a ação do GABA, e principalmente o diazepam é a droga de escolha em situações de emergência, tá? Então, o diazepam é a droga de escolha em situações de emergência, ou seja, quando o paciente apresenta episódio convulsivo, você tem que cessar essa convulsão, administra-se o diazepam via endovenoso. O lorazepam também é um candidato. Então, eles atuam potencializando a ativação dos receptores GABA, assim, eles vão facilitar a abertura dos canais de cloreto, que são mediados pelo GABA. Como eu falei, são os mais utilizados em situações de emergência. Eles não são utilizados no tratamento corriqueiro, somente quando existem associações, ou seja, ele usa uma classe de medicamento e usa o diazepam. Então, isso pode acontecer. Então, eles são utilizados quando a monoterapia, ou seja, terapia com um fármaco, ela falha. Daí, eles são utilizados conjuntamente. Como tratamento inicial, eles não são escolhidos. Por quê? Porque eles apresentam aquele efeito adverso que a gente já falou várias vezes dos benzodiazepínicos, que é a sonolência diurna, a letargia, ou seja, a lentificação do indivíduo, e isso pode impactar na qualidade de vida e no desempenho das atividades de vida diária da pessoa. Daí nós temos os fármacos que atuam como inibidores da função dos canais de sódio. Nós temos 2 exemplos. A carbamazepina é o primeiro. Então, a carbamazepina, o Tegretol, ele é um medicamento muito comum mesmo. Né? Um dos medicamentos muito antigos também. Então, ele atua através da redução da propagação dos impulsos anormais no cérebro, bloqueando os canais de sódio. Então, ele bloqueia os canais de sódio. Ele é a fenitoína, carbamazepina. Então, aqui, ó, o canal de sódio aberto. Então, ó, sódio entra. Aí, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai fechar aqui o canal de sódio e o sódio gerando um influxo nesse canal de sódio. Então, o sódio não entra. Quando não entra o sódio, ele vai inibir, assim, a geração dos potenciais de ação repetitivos no foco epilético, evitando, então, que se generalize, causando grandes maus. Então, a carbamazepina é muito eficaz no tratamento e manutenção das crises tônico-clônicas. Por quê? Porque não deixa o episódio se tornar generalizado. Porém, a carbamazepina ela não é muito bem tolerada em pacientes idosos. Então, eles sentem muito mal, né? Os efeitos adversos eles são mais graves. Como efeito adverso da carbamazepina, nós temos, então, a hiponatremia, que é a diminuição do sódio no plasma sanguíneo. O paciente ele pode ficar meio sedado, né? Pode ficar sedado. A sedação do paciente, ele ficar muito letárgico, hipoativo, hiporresponsivo, isso pode acontecer. Seguida da ataxia, ou seja, alteração do funcionamento dos músculos. E também ele pode causar alterações mentais e retenção hídrica. Então, edema de membros inferiores pode causar também. Tá bom? O segundo fármaco que está inserido nessa classe dos inibidores da função dos canais de sódio é a fenitoína.
A fenitoína é um medicamento amplamente utilizado, é um dos mais utilizados para o tratamento da epilepsia. Então, ela é um medicamento de primeira escolha para o tratamento. Ela é muito bem absorvida pela via oral, né? Cerca de 80% a 90% do conteúdo plasmático também vai estar ligado à proteína plasmática albumina. Porém, ela sofre metabolismo hepático e quando o indivíduo ingere etanol, ela pode sofrer influência para maior degradação e metabolização dessa fenitoína, podendo desencadear, então, episódios convulsivos nessa pessoa, mesmo fazendo uso. Então, faz uso da fenitoína, não ingere álcool, o álcool vai fazer o quê? O álcool vai inibir, vai aumentar o metabolismo hepático dessa droga, limitando, então, o seu efeito terapêutico. Né? A meia-vida plasmática dela é de 20 horas, então o indivíduo toma uma vez por dia. Então, ela é bem tolerada, muito bem aceita, medicamento tomado uma vez por dia, show. Efeitos adversos da fenitoína. Primeiro, vertigem, né, a tontura, ataxia, cefaleia e nistagmo. Então, o nistagmo é o movimento involuntário da pálpebra. O representante da fenitoína mais comum é o idantal. Então, o idantal é o representante mais comum, né? E o genérico é a fenitoína mesmo. O aumento da dose, então, ela pode causar confusão acentuada com deterioração intelectual. Isso aqui é muito ruim, principalmente para criança, tá, pessoal? Então, criança não pode sofrer deterioração intelectual, senão sofre atraso, neuropsicomotor, aquela coisa toda. Então, o aumento da dose, ela deve ser muito bem cautelosa e utilizada pelo médico, que vai estar acompanhando o indivíduo, que é o neurologista. Além disso, como evento adverso, pode ocorrer hiperplasia da gengiva, ó, tá vendo aqui? Hiperplasia da gengiva, aumento da gengiva. Hirsutismo, que é aumento de pelos no corpo da mulher, principalmente, ó. Então, mulher aqui com aumento de pelo na face. Anemia megaloblástica, que é aquela anemia onde as hemácias ficam gigantes. E malformações fetais. A principal malformação fetal, no caso da mulher gestante, então ela não deve fazer uso da fenitoína, porque pode causar o quê? A fenda palatina, a fenda no palato. Certo? Daí nós chegamos, então, na inibição da função dos canais de cálcio. Então, a gente falou dos canais de sódio, agora nós vamos falar dos canais de cálcio. Nós temos mais dois representantes. O primeiro é o valproato, também conhecido como Depaquene. Ó, muito conhecido, Depaquene. Depaquene. Muito conhecido também aí do pessoal da saúde mental. O Depaquene, então, o valproato, ele tem a capacidade de bloquear os canais de cálcio ativados por baixa voltagem do tipo T. A atividade do canal do tipo T é importante para a determinação da despolarização rítmica dos neurônios do tálamo associados às crises de ausência. Então, esse é o mecanismo de ação do valproato. No caso da epilepsia infantil e adolescente, ele apresenta uma excelente resposta, tanto que a apresentação que eu trouxe para vocês aqui é um xarope, ó, 250 miligramas por ml. Então, é um xarope. Ele é muito bem absorvido pela via oral e a sua eliminação é principalmente como glicorunídeo na urina. A meia-vida plasmática do valproato é em torno de 15 horas, necessitando de uma tomada, dependendo do paciente, a cada 12 horas ou uma tomada uma vez por dia. Como efeito adverso do valproato, nós temos, então, o adelgaçamento e encrespamento dos cabelos. Pode ter também, além de adelgaçar, se deixar mais fino e encrespar o cabelo, ele pode também aumentar a perda do cabelo, a alopécia, né? O indivíduo ficar careca. Esse medicamento ele é hepatotóxico, então ele
se ele ingerido em grandes quantidades, ele pode causar toxicidade para o fígado. E ele é teratogênico, ou seja, ele também causa defeitos durante a formação, principalmente durante o fechamento do cordão nervoso, né, causando então a espinha bífida. Então, nós temos os dois representantes finais da inibição da função dos canais de cálcio, que é a gabapentina e a pregabalina. Então, a gabapentina e a pregabalina, elas têm um nome, gabapentina, a gente acha que ele é análogo do GABA, porém, o efeito antiepilético dela é sobre a ação dos canais de cálcio, do tipo PQ. Então, ao ligar-se uma subunidade em particular do canal de cálcio, que é a alfa-2 sigma 1, reduzem o tráfego para a membrana plasmática dos canais de cálcio que contém essa subunidade, reduzindo dessa forma a entrada de cálcio nos terminais nervosos e reduzindo a liberação de diferentes neurotransmissores e moduladores. Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó. Aqui é a subunidade. Então, o cálcio entra, o neurônio fica altamente excitado e causa a epilepsia, aqui, ó. Aqui nesse momento, então, aqui, ó, epilepsia, ó, tá causando a epilepsia. Então, o que a pregabalina vai fazer? Ela vai se ligar nessa subunidade, ó, ela se liga, causando o que, então? Vai agir sobre os canais de cálcio, diminuindo a excitabilidade do neurônio. Legal, né? Então, ela é muito eficaz nas crises. Professor, é alfa-2 o quê? O nome? É alfa-2, não sei se é sigma, não sei o que é isso aqui. Acho que é sigma. É porque, dependendo da letra, não sei se é um S, o que é isso aí. Eu acho que é sigma. Se alguém puder me ajudar nesse radical grego aqui, eu não lembro o que é. Se é um infinito, o que é, se é um teto. Não sei, se alguém puder me ajudar, é porque na hora que dá na imagem eu não consegui entender. Mas, enfim, essa subunidade particular alfa-2. Vou calar isso aqui. A Carla quer falar alguma coisa, Carla? A Carla levantou a mãozinha. Vocês viram que tem a função de levantar a mão, né? Então, eu levantei, não sabia se o senhor estava vendo. Era no slide anterior, minha pergunta. Sobre o Depakine, ele é utilizado para alguma doença assim, mais comum, além das crises convulsivas? O Depakine, ele é um anticonvulsivante. Ele é utilizado no tratamento e prevenção de novas crises convulsivas. O que acontece? Às vezes o indivíduo ele tem o risco de desenvolver episódio convulsivo, ou teve um episódio convulsivo uma vez anterior, ou até mesmo ele tem uma doença que pode influenciar, pode ser influenciável com a utilização do Depakine, do valproato. Mas, em geral, ele é utilizado como anticonvulsivante mesmo. Ok, professor, era a dúvida, tá? Professor, o símbolo é um delta, tá? Delta? Aham. Ai, ó, beleza, obrigado. Pois é, dependendo da letra, não dá para entender direito. É o delta. Você procurou aí? Sim, eu procurei. Tem um delta minúsculo e um delta maiúsculo. Esse delta, nesse caso, ele é minúsculo. O maiúsculo é um formato de um triângulo. Então, eu conheceria isso. Aqui, né? Legal, obrigado. Isso aí, ajuda aí, porque tem hora que... Eu até procurei na hora, assim, mas eu falei, não achei, não. Eu achava que era um S, parecia o sigma, sei lá, enfim. E o sigma nem é S. Bom, vamos lá. Daí a gabapentina e a pregabalina, né? Elas são eficazes nas crises, principalmente as crises parciais, né, com meia-vida plasmática de cerca de 6 horas, e exigem, então, a posologia de tomada mais de uma vez. Por quê? Porque ele tem uma meia-vida de 6 horas. Então, o indivíduo tem que tomar pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia para alcançar o efeito terapêutico.
Um ponto positivo desses medicamentos é que eles são livres das informações com outros fármacos. E ela é usada também no caso de pacientes que têm dor neuropática. Então, ajuda no tratamento. Como efeito adverso da gabapentina e pregabalina, apresentam, então, sonolência, cefaleias, fadiga, vertigens, está associado com ganho de peso e são menos intensas. No caso, os sinais e sintomas da pregabalina e gabapentina são menos intensos do que com muitos antiepiléticos. Um ponto importante do paciente que faz uso da pregabalina ou gabapentina é que eles são eliminados inalterados na urina. Então, pacientes que apresentam doença renal crônica, eles precisam ser observados quanto a isso, por conta da diminuição da depuração, ou seja, da eliminação do fármaco. Então, pode ocorrer a possibilidade do indivíduo desenvolver níveis tóxicos. Dúvidas, pessoal? Nenhuma, professor. Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza? Da minha parte, tá. Show de bola. Alguém mais? Hoje nós estamos de parabéns, nós temos vários alunos, temos 30 alunos na sala agora. A Alice, a Anne, a Clara, Cleiton, Elaine, Flávio, Gilberto, Gilda, Gustavo, Isaías, Jaqueline, Jesualda, Joyce, Carla, Laís, Larissa, Leilane, Letícia, Leonice, Mágila, Marcela, Maria Barbosa, Maria Ranaco, Peterson, Raíssa, Sandra, Simone e Thaís. Muito bem. Aí o Vinícius por último. Eu só não me citou, não. Quem? Caian. Mas é que você tá com o nome da cara, você tá com sua irmã aí, né? Então. Tá, não, mas eu só li os nomes aqui. Mas tá tudo certo, isso aí, Caian. Tudo certo. Então, pessoal, podemos encerrar a aula. Referências da aula, olhem lá. Referências. Farmacologia Ilustrada, esse livro é bem interessante. E Langdale. Esse livro é um dos que eu mais utilizo para construção das aulas. Tranquilos? Beleza? Beleza. Lembrando das atividades do portal de vocês, né? Então, vocês têm as atividades para estar realizando do portal. E da unidade 3 e unidade 4, conforme eu passei na semana passada, né? Vocês têm aí mais o final de semana para estar realizando as atividades. Ok. E daí, na semana que vem, lembrem que as nossas próximas aulas agora, a de hoje não, mas as duas próximas, elas valem ponto, tá? Valem 200 pontos a participação na aula. Tá? Então, não se esqueçam de participar na aula de semana que vem, que vale 200 pontos. Que daí nós vamos falar sobre drogas de abuso e depois a gente vai falar sobre os conteúdos que nós temos para abordar ainda. Faltam só 3. Drogas de abuso. Professor. Oi? As atividades tem que enviar para o senhor, né? Não, assim, enviar não. Você faz no portal. Então, mas aí eu envio para você na forma de mensagem ou não precisa ter um retorno para você? É só uma atividade a nível de conhecimento nosso? Isso, não precisa enviar. Não precisa. Mas você tem que acessar lá. Que quando você acessa, eu vejo que você acessou. Então, tem algumas perguntas, algumas leituras e tal, para vocês estudarem. Não precisa responder. Não. Mesmo porque as perguntas, principalmente, Maria, elas estão lá no livro didático. Então, eu compartilhei algumas questões que, para ampliar mesmo o potencial de discussão e, né, o aluno, às vezes, não dá tempo de ler o livro didático e, quando acessa a pós-aula, consegue gerar uma dúvida para a gente discutir aqui no momento de aula. Ok. Tá bom? Alguém tem mais alguma colocação? Algum ponto que eu possa ajudar vocês? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Que bom. Então tá bom, pessoal. Se alguém precisar de alguma coisa, daí na semana que vem pode mandar mensagem, ou mandar no AVO ou no WhatsApp, não tem problema.
Daí, na aula da semana que vem e da outra semana, nós temos aula valendo ponto, valendo 200 pontos cada aula, então não percam, tá? Não percam a aula, porque nós vamos trabalhar conteúdos bem interessantes aí, que são bem próximos da necessidade de aprofundamento teórico de todos nós, né? Não só da psicologia, mas de todas as profissões. Então, os conteúdos que faltam, ó, que eu estava falando, abuso de drogas, fármacos utilizados na impotência sexual e fármacos utilizados nos transtornos alimentares. São os 3 conteúdos que nós temos para abordar, para encerrar o semestre. Tá bom? Professor, Oi. Semana que vem que vai ser essa aula que é bem importante para a gente poder acompanhar, né? Isso. Aí o senhor já vai fazer alguma atividade, porque essa que o senhor passou agora só é para a gente poder explanar o conhecimento, não precisa levar nada para o senhor. Uhum. Questão de prova, alguma coisa, já tem algo marcado? Não, eu vou passar uma atividade para vocês, mas assim, é uma atividade que nós vamos fazer na própria aula. Então vai ser uma aula mais com debates, assim, eu tô querendo trabalhar com vocês na semana que vem, porque é um conteúdo bem polêmico, assim, né, das drogas. E daí, vai envolver uma terceira atividade, mas isso não é para agora ainda, porque eu não quis sobrecarregar vocês, para vocês conseguirem fazer as atividades da unidade 3 e adiantar as atividades da unidade 4. Daí nós Aí eu tô mirando no portal também, o senhor já deixou, tipo, a pré-aula para a gente poder dar uma olhadinha para se preparar para a aula, né? Já tá tudo lá, tá tudo certo lá. Pode ir acessando, tem vídeo, eu sempre coloco bastante vídeo de palestras e tal, ou até mesmo reportagens ou textos científicos que abordem o tema, para vocês conseguirem chegar com um nível de consciência bem legal. Ou de consciência não, de conhecimento, desculpa. Ok, muito obrigada, viu? Nada. Então tá bom, pessoal. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma outra dúvida que eu possa ajudá-los? Então, desejo uma excelente noite e até semana que vem. Eu vou gravar, essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Ok. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até mais, Tchau, pessoal. boa noite. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.